Olá pessoal, tudo bem com vocês? Por aqui, o professor Paulo Alexandre, o famoso Xandão, e estamos juntos para mais uma aula, aula número 2 de literatura, falando hoje sobre a prosa do romantismo, né? Este assunto que é tão extenso, mas por quê? Porque ele tem duas fases. Uma fase poética e uma fase agora falando sobre a famosa prosa, né? Então, a fase poética composta pelos poemas, poema é algo feito em verso, né? Que não precisa ter rima, e agora é a famosa, gente, prosa, que a prosa é o texto comum que você abre e lê, é o texto em linhas corridas, ok? Temos aí já uma imagem, né? Essa figura feminina que começa ainda com essa idealização de perfeição, só que agora é uma mulher que lê, né? Que é a mulher da fase romântica, ela é feita para o casamento, ela é feita para cuidar dos seus filhos e do seu marido. Então, esse ideal aí de modelo social, né, a gente tem até hoje, porque algumas pessoas ainda guardam esses valores, mas isso tudo começa na fase romântica que vocês vão ver, certo? Nesta aula também. Bom, então vamos lá. Falando na prosa, a gente tem aí, né, a questão do famoso romance urbano que se passa na cidade, né, pessoal? E este termo, né, isso romance, que este termo romance vai ser um termo polissêmico. Por quê? Porque ele vai ter vários sentidos. Esse termo romance, ele pode ser o envolvimento amoroso entre duas, né, pessoas, ou esse termo ele é o quê? Um livro ou uma obra. Então a gente fala assim, certo? Romance, né, para o livro também. Ok? Para quem não sabe, já fique sabendo. E estudos até, gente, passados dizem que esse termo já foi, ele é, né, derivado de uma língua em que povos antigos também falavam esta língua, né? Então a gente tem aí, mas para o nosso assunto, né, o nosso termo, gente, romance, ele vai ser aí sempre ligado, né, à questão do livro, né, da obra em si. Mas eu quero dizer que nesta época ainda nós estamos de modo simbólico aqui no século XIX. Então isto ainda, né, a gente não tem livro físico no nosso país. O livro aqui só chegou no século XX. E aí a gente tem o quê? Esse nome de folhetins, né, que saíam nos jornais, né, ou diariamente ou semanalmente. Então a gente tem isso aqui dentro deste tema para que você entenda que as obras elas eram publicadas, né, nesses periódicos chamados de folhetins. Então a gente tinha este corte que a gente vê hoje nas nossas novelas, né? Quando ia tipo beijar, quando ia descobrir alguma coisa, quando alguém ia a gente matar o outro, tinha este corte e isto ficou para o vídeo, né? E a gente tem esse nomezinho aí. Então, os folhetins que faziam sucesso na época e eram através deles que as histórias iam sendo, certo, publicadas. Então, o nome correto é esse aí, folhetins. Beleza? Então, nós vamos ter agora aí neste assunto, já que estamos falando da famosa, né, a prosa, a questão dessas narrativas em parágrafos, porque até então a gente tinha o quê? Poemas, lembra do Álvares de Azevedo, né? E a presença de diálogos, que a gente não tinha isso lá dentro dos, né, poemas. Então agora a gente vai ter isso aqui, né? Lembrando, não tinha o livro físico, mas através desses folhetins a gente tem sim, né, a divulgação da arte, ok? Então a gente tem aí na questão do nosso romance urbano. Temos uma foto muito bonita, né? Então essa questão desse hábito de que a leitura, né, e a boa música e esse tocar piano ficava como sempre para as mulheres, né? Eram atividades femininas, até lecionar também. Então, este assunto ele aborda isso, a questão de casamento perfeito, de final feliz, desse surgimento das obras em nosso país, né? Porque depois surgem o quê? Editoras. Então, todas essas tarefas aí sempre foram, gente, ligadas às mulheres, né? O mundo evoluiu e a coisa hoje está em outro patamar. Mas a origem, né, e neste assunto do romantismo, a gente entende muito este mundo de hoje exatamente por isso. Então a gente tem esse surgimento, né, das obras através dos folhetins, que era um sucesso, né? Claro, na época, porque era isso que tinha, certo? Muito bem. Então a gente tem aí o quê? Qual é o grande nome da famosa prosa do romantismo? José de Alencar. Então tá aí a foto dele. Então falou na prosa romântica, tem outros nomes que nós vamos ver depois, só que a gente tem aí ele, como sempre, os assuntos, essas fases, as eras, esses movimentos, eles colocam alguém, uma figura central, no máximo duas, normalmente é uma mesmo, né? Então aqui falou na prosa romântica,
a gente tem o José de Alencar. Na fase poética, eu falava muito do Álvares, mas cada fase teve lá o seu nome, né? Isso, Gonçalves Dias, o Álvares de Azevedo e o Castro Alves. Então, cada fase a gente tinha um nome básico, né? Então, aqui agora a gente tem a figura central aí do José de Alencar, cearense, muito famoso, ok? E ele aí que fez várias obras conhecidíssimas que muita gente leu, né? Mas que hoje não tem tanto este hábito, principalmente porque, assim, esses livros, né, gente, clássicos, eles não são tão fáceis porque a linguagem foi exatamente desse tempo aí do século XIX, certo? É isso que nós vamos ter. Bom, o que é que nós vamos ter aí na nossa prosa? Lembra que a fase poética, ela não tinha... aliás, nós tínhamos, né, isso, gerações, e agora aqui a gente não vai ter, certo? Então a gente não vai ter aquela questão da primeira geração, da segunda geração, a terceira geração. Não vai ter, a gente vai ter a questão desses grupos aqui. São 4 grupos de obras, né? Isso, esses conjuntos de obra. Então a gente tem aí os 4. Quais são? Letra A tem aí dizendo urbanas, sociais ou de costumes, ok? Outra coisa, o espaço geográfico que nós vamos ter aqui é a questão do Rio de Janeiro. Vocês sabem que a arte ela tem muito esse foco do eixo Rio-São Paulo, né? No caso aqui a gente vai ter muito esse espaço ligado ao Rio de Janeiro, certo? Porque foram nesses lugares que na época, né, tinha, gente, condições para que essa arte florescesse e se expandisse, né? E que ela aí ficasse cada vez maior, certo? Então a gente tem o grupo 1. O grupo B, que é importantíssimo e é muito falado aqui dentro, a gente vai ver também, é a questão das obras indianistas, né? O grupo C, históricas, e o D, o quarto e último, regionalistas ou sertanejas. Daí os mais famosos são os 2 iniciais, na letra A e na letra B, certo? Por quê? Porque deram-se esse foco, porque o público se via ali. O leitor se colocava dentro da obra, visualizando também esse espaço real dele, mas tudo voltado aqui, claro, para uma ficção, né? Então a gente tem essa ideia, essa busca nacional, gente, linguagem, figurino, costumes, então a gente tem tudo aqui. Então ficou mais fácil, né, para meio assim que cativar este público. Os autores eles tiveram que se adequar, né? Então a gente tem esses 4 grupos e os que tiveram mais, né, ênfase, mais assim sucesso foram esses 2 aí das letras A e B, né? As obras urbanas e indianistas, certo? Bom, de modo geral a gente vai ter o que na famosa prosa, né, romântica? Claro, né? A narrativa agora em linhas corridas, em prosa, não mais em verso, ok? Nós vamos ter, claro, como sempre, a subjetividade, porque falou em romantismo, a palavra-chave continua aqui sendo de amor, ok? Então esse lado subjetivo é um lado interior, particular, íntimo, certo? E que você coloca isso para fora se você quiser. Se não coloca, você é objetivo. Se você detalha, se você manifesta, você está sendo subjetivo. Então a gente vai ver isso, vai ter isso aqui também, né? Então a gente viu isso muito na fase poética, mas isso continua, né? Porque o amor vai ser sim aqui ainda a famosa palavra-chave. Então a gente vai ter esse lado subjetivo das personagens e esses casos de amor eles continuam aqui sim, certo? O que vai mudar é a questão de estrutura e de linguagem, beleza? Nós vamos ter aqui o uso de flashback. Esse flashback aí é um retorno ao passado, dá uma pausa e aí a história continua. A gente vai ter. Nós vamos ter também idealização, a questão da mulher e do herói, ok? Nós vamos ter aqui também todo esse modelo de herói moderno que a gente tem hoje. A gente vai ter aqui dentro também, que vocês vão descobrir que a origem disso é aqui na fase romântica, certo? E vamos ter também, claro, o amor, porque ele vai ser a salvação de tudo, beleza? Então, a perfeição feminina, ela continua, e o herói, ele surge aqui, herói, claro, também na figura indígena, mas o herói que é forte, corajoso, destemido, belo. Então, romantismo é tudo perfeito, lindo, maravilhoso. Continue com isso na cabeça, né? Tenho ciência de que na prosa, ela não nega a fase passada, ela vai somar, certo? Então vai vir com uma outra roupagem, mas a essência do termo romantismo, do movimento romantismo, isto aqui fica, certo? Continua assim, né, gente? Por que não? Vamos ter aqui, né, claro,
dessa fase do Alencar, a prosa, então, dessa obra aí urbana, o nome, a obra mais famosa é essa Senhora, não sei se vocês já ouviram falar, né? E nós vamos ter uma moça muito forte, Aurélia, né? E que ela vai ter uma paixão por um jovem chamado Fernando. Então é um livro assim clássico, perfeito. E quando você fala sobre, né, a prosa romântica, a gente coloca assim este livro, certo? Que é muito famoso e muito bom, porém com esta linguagem do século XIX, né? Então a gente não pode olhar o passado com os olhos de hoje. Então tem que ler, mas ler, claro, mergulhando, né? E se permitindo entender um pouco deste mundo do século XIX, certo? Bom, a segunda parte a gente tem aí as obras indianistas, né? Que vamos ter uma busca aí de uma identidade nacional, uma coisa nossa, verdadeira, original, beleza? Vamos ter aí o índio que vai ser esse herói, gente, nacional, certo? Então ele que vai ser aí agora personagem das obras, que até então a gente não viu isso. A gente viu na fase 1, né? A geração lá nacionalista ou indianista da famosa canção do exílio, né? Então aqui ele volta com força total, sendo aí o grande galã daquelas mocinhas brancas, dos olhos azuis, dos cabelos perfeitos. Então a gente tem isso aqui dentro da famosa prosa romântica, né? Vamos ter aí, claro, de modo geral, são obras que vão abordar aspectos culturais e históricos para esse entendimento da formação do povo brasileiro, dessa miscigenação, né? A questão do índio com o branco, certo? Então, formando aí este povo, obras muito famosas. Neste momento aí, o Alencar fez muita fama também, certo? Então, são livros assim fantásticos em que aborda não só esses casinhos, né, amorosos, mas todo esse espaço, né, tudo que o nosso país também tinha por outro lado, certo? Tenho aqui uma foto, Iracema, então é uma obra muito famosa indianista, A Virgem dos Lábios de Mel, Iracema, aí que vai ter um caso com um homem branco português chamado Martim, e na obra a gente vai ter exatamente isso, essa relação desses dois, mais um lado, né, de miscigenação, cultura e todos esses aspectos aí, gente, brasileiros, né? São obras assim que vão dar valor muito ao nacional, porque era uma das metas, era essa busca de uma identidade nacional, né? Uma outra obra muito famosa, a gente tem aí, essa é sim, até falada na mídia, certo? Muito, até hoje, são obras essenciais que servem de base, é o Guarani. Então, o Guarani a gente tem também essa história de um índio que se envolve com uma moça. Então, a gente tem aí Peri, que é o índio, e a mocinha, né? Gente, Cecília chama de Ceci. Então, a gente vai ter esse envolvimento, certo, dos dois. Também aí, gente, mostrando, né, esse surgimento do herói e como esse povo nosso se formou. Então, essa miscigenação de etnias, né? A etnia indígena, a etnia branca, não é isso? E a etnia africana, certo? Então a gente tem isso aí dentro dessas duas obras indianistas que vão além de mostrar essa figura do índio como herói, ok? Bom, aí a gente na próxima aula nós vamos falar sobre essa fase final, né? Que envolve a prosa romântica com a questão, claro, aí dos outros grupos. Então nós vamos abordar a questão desse famoso romance regionalista e o teatro romântico. Então viram que tem, né, várias origens de várias coisas que a gente tem hoje no mundo neste tempo romântico, né? Europa, depois aqui, e a gente tem hoje aí, ó, é algo novo? Não, tudo já tinha no mundo, hoje só, né, uma outra sociedade que faz tudo isso de modo diferenciado, ok? Eu vou ficando por aqui e até a próxima.